Uma breve introdução. Veja aí um conceito de função afim a partir desse exemplo que vamos dar agora. Antônio Carlos pegou um táxi para ir para a casa de sua namorada, que fica a 15 quilômetros de distância. O valor cobrado engloba o preço da parcela fixa, que é chamado de bandeirada, e de R$4, que é R$4, e mais R$2,20 por quilômetro rodado. Não estamos considerando aqui o tempo em que o táxi ficará parado. Ou seja, vamos apenas calcular o trajeto. Ou seja, quanto será que ele pagou, né? Ele pagou 15 vezes R$2,20 por cada quilômetro rodado, que foi igual a R$33 pela distância percorrida. Mais a bandeirada, que é R$4, que no total dá R$37. Note que esse caso aí expressa função polinomial do primeiro grau ou função afim. Toda vez que a gente trabalhar algo que está relacionado a uma parcela fixa, a um valor fixo, somado a uma variável que depende de outra coisa, de uma outra informação, a gente está sempre trabalhando de função polinomial. E função polinomial de primeiro grau, a chamada função afim, é nada mais nada menos que qualquer função dada no conjunto dos reais por uma lei. Essa lei tem a forma de f de x igual a de x mais b, onde esse a e esse b são números reais dados, mas a tem que ser diferente de zero. O número que a gente coloca no a, que trabalha com o x, é chamado coeficiente de x. O b é o termo constante ou independente, é aquele valor fixo. O a é a variável que vai depender de uma outra informação e o b é o valor fixo. Naquele caso anterior, o a era por quilômetro rodado, e o b era o valor da bandeirada, independente de rodar ou não, tinha o valor da bandeirada. E aí a gente temos esses exemplos aí para a gente poder identificar. Nesse exemplo, a menos x mais 3, a é o valor que está no x, que trabalha com x, é o menos 1. Quando o x está sozinho, então significa que só tem um x, ou seja, menos 1. E o b, 3. Na letra B, y igual a x mais 5. O x agora é 1, somente 1, então o a passa a ser 1 e o b passa a ser 5. Em B, note que os sinais acompanham os coeficientes, certo? Os termos. No C, f de x é igual a x sobre 2 menos 5 sobre 3. Então, A é 1/2 e B menos 5 sobre 3. O D, f de x igual a 2x menos 10 é igual a A igual a 2 e B é menos 10. Então, nesse formato, a gente tem as funções baseadas em seus coeficientes. A função linear ela é dada por toda função afim, onde o termo independente b é igual a zero, ou seja, só vai existir um valor trabalhado com x, f de x igual a x. Função identidade é toda função afim, onde o coeficiente vale 1 e o termo independente b é igual a zero. Ou seja, f de x é igual a x. No exemplo que a gente trabalha em seguida, a gente tem y igual a 3x. É uma função linear, porque b não tem valor para b, não existe um valor fixo. Existe um valor que está trabalhando com a variável x, que é o coeficiente angular. No b, a gente também tem uma função linear, porque a gente não tem um valor fixo, não tem um valor linear, né? Não tem o valor do coeficiente linear, não tem um valor fixo, tem um valor que está trabalhando com a
com x, né? E L é dependente de x. E o C é o x sozinho. Então, isso é uma função identidade. Não tem B, não tem valor para B, o B é 0 e o x e o A vale 1. No gráfico da função afim, a gente tem que tem que construir, né, uma reta, né, que é trabalhada no plano cartesiano. Essa reta ela não é paralela aos eixos das coordenadas 0b e nem menos b sobre a, 0. Então, vamos lá com relação aos coeficientes. Quando o coeficiente a é maior que 0, nossa função ela é crescente ao seu domínio. Quando esse coeficiente é menor que 0, essa função é decrescente em todo o seu domínio. Um gráfico de uma função linear sempre passa pela origem no plano cartesiano. O gráfico de uma função identidade é a bissetriz dos quadrantes ímpares no plano cartesiano. Observe os gráficos, compreenda quando A é maior que 0 e quando A é menor que 0, para a gente poder compreender bem a construção de cada gráfico em relação à crescente e à decrescente. Na função afim, nesse exemplo específico que nós colocamos aí, observe que o valor de x na linha é aumentado uma unidade. E o valor de y na linha é aumenta 4 unidades. Né? Então, quando A é positivo, maior que 0, nós temos uma função crescente, né? Onde toda vez que o x aumenta, y também aumenta. Ele segue o crescimento de y, né? Y segue o crescimento de x. Já no gráfico de uma função decrescente, observe que cada vez que x aumenta uma unidade, o valor de y diminui 3 unidades. Então, toda vez que x aumenta, y diminui. A é negativo, é menor que 0. Então, nossa função aí é decrescente. A função constante, ela é dada sobre a lei que A é igual a 0, certo? Então, qualquer valor dado a coeficiente de x não vai implicar em nenhum valor para encontrar y, porque esse x, qualquer valor multiplicado por 0 é 0. Portanto, uma função não crescente nem decrescente, a é igual a 0. Ela é uma função constante, porque ela permanece constante o gráfico todo. Veja aí, y igual a 3 e y igual a 2. São duas funções constantes. Na raiz da equação de primeiro grau, que a gente precisa trabalhar, ela é dada por um número x, tal que f de x é igual a 0. No gráfico, como você pode ver, a raiz intercepta o eixo x. Então, significa que x, né, é igual a 0. Né? Toda vez que a gente trabalhar esse f de x igual a 0, a gente vai encontrar a raiz da função. E aí a gente estabelece, né, numa generalização da própria lei de formação, a gente pode sair isolando o x e encontrar essa fórmula. X igual a menos b sobre a. Quando a gente vai calcular nesse exemplo de baixo, a gente só precisa saber duas informações, quem é b e quem é a, para encontrar a raiz. Nesse exemplo aí que tem y igual a 2x menos 9, a é 2 e b é menos 9. Então, a gente substitui na fórmula, fica menos da fórmula, menos 9 de b, dividido por 2, que é a. 9 dividido por 2, 4,5. E a gente acha a raiz dessa função afim.
E para identificar o coeficiente angular e o coeficiente linear de uma função polinomial de primeiro grau, ou seja, a função afim, a gente só observa os valores, né? Mas quando isso está ligado ao gráfico? A é o coeficiente angular e está associado à inclinação da reta. E B é o coeficiente linear, é a ordenada do ponto em que a reta intersecta o eixo Y. Então, observe que a raiz intersecta o eixo X e o Y intersecta o eixo, aliás, o B, o coeficiente linear, intersecta o eixo Y. No gráfico de uma função afim, uma reta não paralela aos eixos coordenados, temos, quando A é positivo, é maior que zero, ela é crescente. Quando ela é crescente, Y é maior que zero, para cima, né? E menor que zero para baixo. Na decrescente, nós temos que Y é maior que zero para cima e menor que zero para baixo. Observe bem o estudo do sinal desse exemplo, que é bem claro, né? Que um exemplo aí, 2x menos 1. A gente encontra a raiz dela, que é 1/2, e a gente encontra o ar, que é 2. E também encontra, se quiser, o B, que é o coeficiente linear, né? O que intersecta o eixo Y. Mas, para o estudo do sinal, a gente só observa o padrão em relação à raiz. Então, nesse ponto aí, a gente sabe que ela é crescente, porque o A é positivo. Então, se ela é crescente, para cima Y é positivo, é maior que zero, e para baixo Y é negativo, menor que zero. No processo de inequação, a gente segue algumas etapas. Para resolvê-la, seguimos alguns passos. Primeiro, a gente associa essa inequação a uma função. Assim, a gente determina x. Determinamos também a raiz. Constrói o gráfico, observando se ela é função crescente ou decrescente. E pelo gráfico é possível encontrar o conjunto de solução. Nesse exemplo aí, ó, de 2x mais 3, maior que zero, é uma inequação. Toda vez que tiver o trabalho de maior, menor, maior igual, menor igual, a gente está trabalhando com inequações. E a primeira coisa é a gente associar ela a uma função. E aí a gente isola a incógnita x. Então, 2x é maior que menos 3. Depois, a gente pega, divide os dois membros, né, pelo valor do coeficiente de x, que é 2. Por último, aí depois, o que é que a gente faz? Constrói, né, tira a raiz, antes disso, tira a raiz, extrai a raiz e constrói o gráfico. Baseado nesse gráfico, a gente considera o sinal, né? Que para cima, como A é positivo, para cima é positivo, Y para baixo é negativo. E assim a gente considera que nessa solução temos x pertence aos conjuntos reais, tal que x é maior que menos 3/2. A partir de agora, vocês realizem atividades solicitadas e até a próxima aula.